vida, né, Glenda? Desde criança e hoje louvando e exaltando o nome do Senhor. E nós profetizamos sobre essa igreja. Amém? Que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor neste local, em nome de Jesus. Que as portas venham se alargar, que as paredes venham se alargar, em o nome de Jesus Cristo. Nós ministramos a graça, a prosperidade de Deus em todas as áreas, na vida dessa igreja local. Que o Senhor possa estar abençoando abundantemente, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar aqui 1 Coríntios 15, 58, que diz assim: por isso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não é em vão. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Irmãos, graça e paz. Quem na verdade prega é minha esposa, eu só falo. Ela é uma bênção. Uma igreja abundante nos tempos de hoje. Uma igreja que vive biblicamente nos tempos de hoje. Por quê? A abundância, ela está na submissão ao que está aqui na palavra. Se eu não for submisso à palavra, eu posso fazer muitos movimentos, não acontece nada. Passa rápido. É aquele fogo que acende, queima e desaparece. Mas quando nós estamos aqui, como diz o texto que vocês colocaram como referência para este momento de conferência, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O ladrão só vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso a igreja de hoje pode viver de uma forma abundante. Mas eu te pergunto, Jesus pagou o preço. Ele deixou seu trono de Deus, se fez homem e tomou o nosso lugar na cruz. A maldição que era nossa, Ele levou sobre Ele e nos fez livres para servir o Senhor. Mas eu estou disposto a me submeter aos princípios que Ele determinou. Então, eu e você somos a igreja. A igreja não é essas paredes. A igreja são as pessoas. A igreja reúne aqui. Mas a igreja pode estar em todos os cantos do bairro também, sendo abundante em tudo que fizer. Os empresários que estão aqui, as empresárias que estão aqui, que farão com que essa igreja prospere ainda mais financeiramente. Submeta-se à palavra. Deus não mente. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas antes disso, Jesus fala de um ladrão. E se você ler a história, havia muitos corruptores naquela época. Mas o grande ladrão da vida espiritual, você sabe que é o diabo. Aquele que procura frustrar a sua vida em todas as coisas é o diabo. É o nosso adversário. Ele anda ao derredor, rugindo como leão, tentando tragar alguém ao derredor. Porque junto a você está o poder de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. O diabo não pode tocar no templo do Espírito Santo, a não ser que eu abra a legalidade para isso, que eu entre para uma vida de adultério, para uma vida promíscua, uma vida uma vida mentirosa todos os dias. Então, eu quero andar com você em alguns textos. Eu falo por experiência própria.
Estou no ministério há 30 anos. Só aqui em Sarzedo é 28, não é? Com mais 2 e pouco, não dá quase 32 anos. 31 anos e pouco. Eu já vi muitas coisas acontecerem. Já vi igrejas levantar, já vi igreja ser destruída. Vi pessoas saírem lá do lixo e se tornar grandes homens e grandes mulheres. Mas vi grandes mergulharem de uma tal forma que não ressuscitaram mais. E quando estamos aqui, eu fico na abundância que Jesus disse. Eu vim para que tenham vida. E se você abrir o coração para Jesus, você acata os seus ensinamentos, então Ele não te decepciona. Você vai ter aquilo que é direito seu ter. Deus trouxe à existência tudo que você pode ver. Toda a natureza, todo o mar, a beleza, os pássaros e tudo que você possa imaginar, Deus trouxe para a gente. Para nós usufruirmos de tudo isso. Deus deu sabedoria para cada pessoa, inteligência para prosperar, sim. Para se formar, ser um grande doutor, seja uma doutora. Deus nos deu todos os recursos que precisamos. Precisamos então dessas chaves que abrem tudo isso. E a chave é a palavra de Deus. Quando você se converteu, Jesus se tornou o Senhor da sua vida. Você então se tornou o templo do Espírito Santo. É como se Deus tivesse dado uma casa para você morar. Mas essa casa tem muitos departamentos, tem muitas salas. E Ele te dá um molho de chave. E você precisa descobrir quais as chaves que entram nessa casa. Quais as chaves que você abre a cozinha, que abre a despensa, que abre o seu quarto. Está tudo lá, tudo mobiliado, tudo está presente. E a chave é a palavra de Deus. A salvação é de graça. Mas a vida abundante, eu preciso dessa chave. A vida vitoriosa tem que estar fundamentada nesta palavra. Senão não funciona. Posso decorar muitos versículos. Posso chegar aqui e citá-los. Posso fazer apelos. E muitos talvez se convertam porque a palavra ela é espada. E ela penetra no mais profundo do ser de cada pessoa. Mas para que a minha vida mude, eu tenho que trazer essa verdade para mim. Então naquele molho de chave, eu preciso descobrir a chave que abre a cozinha onde está o alimento. Eu preciso descobrir a chave onde eu entro no meu quarto e tem todas as minhas roupas, onde eu descanso. Cada departamento, nós cantamos em algumas vezes, muda as coisas de lugar. Você já cantou isso? Espírito Santo, mude as coisas de lugar. Eu estou dizendo, me vira do avesso se o Senhor quiser. Troca tudo se for preciso, mas eu deixo de verdade. Eu permito que isso aconteça. E às vezes Ele tem que virar minha língua, porque às vezes eu falo demais. Às vezes estou mentindo muito, estou exaltando coisas que nunca aconteceu. Ou talvez estou enganando pessoas. E eu preciso da palavra. Então, esse ladrão, ele vem roubar o que você já tem. Ele vem matar os sonhos que você sempre deveria ter. E ele vem destruir. Quando uma casa chega a ser destruída, você olha, é apenas um monturo, é muito triste. Você vê uma construção no chão, até para começar a reconstruir é difícil. Então o grande objetivo das trevas é que você seja completamente destruído, que você não tenha mais esperança de nada, que você não tenha mais nenhum tipo de sonho. Mas Jesus, ele diz, olha, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Não entre na mentira do diabo. Não diga que eu não sou nada, eu não posso, eu não consigo.
Não diga isso, porque Deus não te fez um incapaz. Você nasceu do ventre da sua mãe. Você foi um grande vitorioso ao nascer. E Deus escreveu um projeto para a sua vida. O Salmo 139, versículo 16 diz que antes que houvesse um dia da sua concepção, a sua história foi escrita num livro. E essa história, ela acontece na medida que eu obedeço o manual de Deus. Não tem como dar errado. Ser um religioso é uma assinatura para uma vida derrotada. O que é um religioso? Estou lá, carrego minha Bíblia, cumpro meu papel, mas eu não oro, eu não medito na palavra, eu não me submeto aos princípios que Deus estabeleceu. Deus não tem comunhão com a religiosidade. Deus tem comunhão com a sua palavra. E se essa palavra está em mim, Deus tem comunhão comigo. Entenda isso. Aonde está a palavra? Deus está. Deus está em tudo. Mas eu digo de uma forma aprovadora. Deus aprova aquilo que eu estou vivendo segundo o que a Bíblia ensina. Então, eu quero que você abra um texto comigo. Está em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. A gente normalmente toma água comum. Aqui eu tenho uma água saborosa. Que bênção. Deixa eu dar um pouco para minha esposa tomar, sabe? Romanos 12, versículo 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos mastigar cada palavra aqui, para que você hoje vá para casa bem alimentado. E tome uma atitude. Senhor, eu quero ser como está escrito aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, vamos desde o início. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. É como se ele falasse assim: irmão, eu estou te pedindo encarecidamente. Sabe quando alguém te faz um apelo? Por favor, faça isso. Essa é a expressão que está aqui. Eu rogo pelas misericórdias de Deus, por favor, por Deus, obedeça, ouça o que eu estou falando. Exatamente está escrito aqui. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, e aqui então começa as minhas atitudes de consagração. Para viver com uma igreja abundante nesse tempo, você sabe que no passado havia as arenas, havia os leões. Você sabe que no passado Hitler matou tantas pessoas. Você sabe que ainda existem lugares de perseguição e cristãos são mortos de uma forma brutal. Escutem. Hoje nós temos uma perseguição diferente. Hoje você é livre
para fazer o que você quer. Hoje você tem um aparelhinho chamado celular para você navegar dia e noite se você quiser. Para você se lambuzar do jeito que você quiser. Nós temos aí vários canais de mídias, de filmes e tantas outras coisas. Não estou dizendo que é pecado você ver um filme, mas há muitos atrativos para te afastar desse princípio. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Corpo, mão, os olhos, os ouvidos, a boca, tudo que você tem, ele está apelando. Eu te peço pela misericórdia de Deus, que você apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe aquilo que agrada? Agradar a Deus. É aqui que está a bênção. Quando a gente agrada a Deus. Deus te dá de graça o ar que você está respirando agora. Você está sentado numa cadeira confortavelmente. Nós temos o sol, nós temos a chuva, temos o frio. Deus não nos cobra nada disso. Você planta e a terra dá. Não é verdade? Você tem saúde, você trabalha, você é inteligente, você tem seu salário. E Ele está pedindo que você agrade a Deus. Quando um filho é obediente, o filho faz aquilo que é correto, os pais ficam todos orgulhosos. O meu filho, a minha filha, até muda o tom de voz. Há um orgulho pessoal. Será que Deus tem se orgulhado de nós? Como Ele disse para Satanás: viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, tem temor de mim e desvia do mal. É interessante o que o diabo fala para ele. É lógico, o Senhor cercou ele de todo lado, mas não vou chegar nele. O diabo estava dizendo: como que eu posso tentar esse homem? O Senhor cercou ele de tudo. Ele tem tudo. Ninguém chega perto dele. O diabo está testemunhando que a proteção sobre Jó era muito intensa. Mas ele era íntegro. Não havia dois pensamentos. Não havia dois caminhos. Ele temia a Deus. Temor não é medo aqui. Temor é reverência. Não importa onde eu estou. Aqui nós temos um fundo escuro. E eu sei que se alguém passar na frente, eu não vou enxergar, porque tem uma luz ainda nos meus olhos. Mas escutem. No escuro do seu quarto, na distância da praia, na distância de outra cidade, aonde você caminha, por onde você passa, Deus enxerga tudo. Glória a Deus. E Jó, Deus olhava para ele e se orgulhava. E quando os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, o diabo também ia. E eu imagino a alegria de Deus. Você viu, você tem visto o meu servo Jó? De onde vem? De rodear a terra. Então, viu meu servo Jó? Homem que não se corrompe, que não se deixa levar pelas coisas. Se um dia vocês lerem o livro de Jó com atenção, você vai ver como era o procedimento de Jó. Mas voltando aqui ao texto, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E nós chegamos aqui a falar de Jó, que é o vosso culto racional. Culto, aqui estamos em culto,
Mas o culto racional, ele acontece em todo o tempo que você vive no dia. O que é racional? Eu estou equilibrado, não estou em êxtase. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que eu devo fazer, o que eu não devo. Eu sei que eu tenho que honrar a Deus naquela questão. Eu sei que eu vou devolver o troco correto. Eu sei que eu não vou mentir. O meu culto racional é essa vida de integridade que engrandece a Deus. Dentro da minha casa, na hora que eu vou ver os aparelhos de TV, as coisas que eu vou assistir, na hora que eu estou no meu quarto fechado e eu tenho toda a liberdade de rodar o meu dedo para todo quanto é canto no meu celular, o meu culto racional é o equilíbrio que eu tenho para não me deixar levar pelo pecado. Tentados seremos todos os dias. Você pode ser a pessoa mais cheia do Espírito Santo do mundo. A sua sombra pode curar como a de Pedro. Mas você é um ser humano normal. Você não é super-homem nem super-mulher. Você vai ser tentado. As coisas vão tentar seduzir. O seu corpo tem necessidades biológicas. Mas diante de Deus, o Espírito Santo, então, Ele me dá a capacidade para que meu corpo seja um sacrifício vivo, santo. Sacrifício vivo. Antigamente eles matavam um animal e colocavam sobre o altar, e o fogo consumia. Hoje nós somos também um sacrifício, e sacrifício sempre tinha uma conotação de adoração, porque a fumaça subia para Deus. Hoje a fumaça que sobe é essa fidelidade de um sacrifício vivo. Então a igreja, ela pode ser abundante nos dias de hoje. E você, nós somos a igreja. Aleluia. Santo e agradável a Deus, que é seu culto racional, está dentro daquilo que eu posso fazer. Eu posso conversar com Deus. Há um momento de tentação, e você vai ser sincero: Deus, a carne está até tremendo, Senhor. Deus, eu estou com vontade de dar um soco na cara de alguém. Deus, o pecado está me rodeando, me ajuda em nome de Jesus. E Jesus então, Ele fala assim, está lá em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual o espírito está pronto? O seu espírito foi regenerado quando Jesus se tornou o Senhor da sua vida. Mas você habita num corpo. Nós estamos aqui. Então, essa vida, ela tem que se qualificar diante de Deus de uma tal forma que espiritualmente eu seja mais forte do que os desejos da carne, do que as intenções erradas. Você passa uma semana de consagração e parece que você vai espirrar fogo para todo lado. Não vai, não. A vida continua normal. E se você não vigiar, a primeira poça você cai. É vigilância constante. Quando os discípulos subiram com Jesus no Getsemane, ele subiu, se retirou e voltou, e eles estavam dormindo, e Jesus disse: nem por uma hora pudesse vigiar comigo. Estavam cansados? Estavam. Vocês estão nesse momento tão prazeroso. Quando acabar, amanhã termina, não é? Não vá para casa, agora eu vou descansar, vou deitar, vou fazer isso. Não, lembre-se, você tem que estar em guarda. A vida de oração continua. A vida em obediência à palavra continua. Não foi 3 dias aí de intenso, estou cheio. Pois é, se essa garrafa virar, a água cai.
vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. Qual é a tentação? Às vezes a tentação é a prepotência. Não, eu estou bem, sou homem de Deus. Não vou cair aí não. Eu tinha um amigo que dizia: não, eu posso assistir essas coisas aí, quero mulheres seminuas dançando, porque eu estou bem, estou lá na frente, mas vocês não podem ver. Oh meu Deus, não existe super-homem. Agora, no versículo 2, nós vamos prestar muita atenção. E não vos conformeis com este século, com esse mundo. Não se conforme com o sistema atual. Eu não estou dizendo simplesmente sistema político, mas o sistema da liberalidade, da amizade colorida. Existe uma coisa aí agora de sair e abraça, beija, se esfrega, vai embora, ninguém mais tem compromisso. Onde ficar, seja lá o que for, isso é diabólico. Agora não carrega mais Bíblia, mas pelo menos carregue no celular. Então não se conforme com a filosofia desse momento. A minha base diária é o que está na palavra. Uma vida abundante se estabelece aqui. Então as filosofias mundanas estão presentes. Então não vos conformeis com este século, mas, vamos ver o que está escrito aí? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você passar algumas horas com alguns amigos contando piada suja, de início você fica assim, mas de repente você está contando uma piada também. Se você ficar perto de um homem bravo, que fala, que xinga, de repente você vai soltar suas bravuras também. Tudo que você se expõe, a sua mente vai ser carregada daquilo. Então, o conselho é: não se conforme com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a renovação vem pela palavra. Aleluia. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu sei o que Deus quer. Esse tempo de adoração, de cântico, preste atenção nas músicas que você está ouvindo. Tem letras que não falam de Deus. Você não sabe se está louvando a Deus, se está louvando, ou se o camarada está com saudade da namorada, sei lá o quê. Tenha um crivo. Pense na sua vida espiritual com Deus. Uma igreja abundante nesse tempo, ela tem que ser radical consigo mesmo, porque senão não funciona. Mas de repente o pastor fulano tal faz, o diácono faz, o outro faz, está todo mundo indo. Sim, mas veja se a Bíblia diz que pode. Eu me lembro de um caso de uma jovem, e a mãe só ficava em casa e disse: mãe, vamos ao cinema. Ô minha filha, eu gosto de ir para a igreja, eu gosto de orar. O que tem, mãe? Deus não proíbe. Eu sei, minha filha. De tanto a filha insistir, a mãe foi. Aí entraram no cinema, tranquilo. A primeira coisa que a mãe fez, a filha sentou e a mãe deu uma olhada, ajoelhou e começou a orar. E a filha disse: mãe, aqui é cinema, aqui na igreja não. Foi: minha filha, se eu não puder orar, eu vou embora. Você vê que o sistema tenta te regrar. Aqui você procede assim. Aqui você não pode ter comunhão com Deus. Aqui a conversa é outra. Se eu não posso falar de Jesus, se eu não posso ter comunhão com Deus, não serve.
não serve. A igreja abundante, ela é luz. Jesus disse que nós somos a luz desse mundo. Nós somos o sal. A luz, ela é um ponto de referência no meio da escuridão. Você pode estar perdido no lugar, mas lá longe tem uma luz. É para lá que eu vou, deve ter alguém lá. E quando nós somos o sal não deixa apodrecer. Você pode estar no meio de uma mata e cortar a sua perna. Se você não tiver nada, encha de sal, não vai apodrecer. Nós somos o sal dessa terra. E como o sal também, nós temos que provocar sede nas pessoas. Escutem. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E agora você vai ver por quê. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos falar de novo? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não existe ninguém aqui que nasceu para ser um escravo, para ser uma pessoa infeliz, para que tudo dê errado na vida dela. Eu tenho que ter as chaves da palavra para experimentar qual seja a boa. Então existe para cada um de nós uma vontade perfeita de Deus. O que é bom para o pastor Rafael é para ele, não é para mim. Ah, mas eu quero fazer igual o pastor Rafael. Não. Tenha a sua comunhão com Deus, porque o que Deus tem para você é para você, não é para o pastor Rafael. Ah, mas eu tenho inveja daquela pessoa, olha só o carro, o que ela tem, as roupas. Por favor, volte-se para a palavra. O que existe para você é uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja abundante tem todas as qualidades de pessoas que vivem em paz, mesmo que haja lutas, como foi falado aqui na hora das ofertas dos dízimos. Quem não tem conta para pagar? Quem não tem as suas coisas para resolver? Quem que não é invadido por um momento de ansiedade? Essa é a hora que eu tenho que me voltar para Deus, porque tudo isso acontece diariamente. Um telefonema, uma notícia triste, às vezes nos abala, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tem o melhor para nós. Amém. Igreja abundante. Glória a Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Até meia-noite, ó. Glória a Deus. É brincadeira, gente, é brincadeira. Quando eu me converti, tinha um relógio do lado assim, e o pastor olhou para aquele relógio e disse: vocês estão vendo aquele ponteirinho pequeno? Era 9 horas da noite. Só acaba quando ele chegar no 12. Estou enrolado. Eu tinha uma brincadeira dançando, tinha um bailezinho para ir. E terminava meia-noite. Agora não dá mais. Eu sou obrigado a ouvir esse homem falar. Mas terminou cedo, terminou antes das 10. E naquela noite eu me converti. Glória a Deus. Naquela noite eu me converti. Sabe, quando eu acabei de me converter, estávamos saindo, e eu fui na igreja para ver um primo meu cantar que não era convertido, mas o pai estava lá. E tinha um outro amigo chamado Moisés, que era super convertido, parecia um pentecostal, aquele reteté mesmo. E era a igreja batista tradicional na época. E quando nós saímos, estávamos subindo uma das avenidas, o meu primo chegou assim, falou: primo, ainda dá tempo de ir na brincadeira dançante.
E eu fiquei assim, eu disse, olha, se o Moisés for, eu vou. Porque o Moisés era muito crente. E meu primo foi conversar com o Moisés. Ô Moisés, vamos na brincadeira dançantes? Pra quê? Você é doido? Acabamos de sair da igreja. Você não é crente não, rapaz? E eu disse, ó, não vou não. Mas graças a Deus pela vida do Moisés. Deus, Ele arruma meios para te livrar de algumas coisas quando você quer ficar aqui. Mas se você não quer, tenha certeza que os laços estão preparados para você ser destruído. Até aqui deu para entender? Amém. Estamos entendidos? Amém. Jesus pode voltar daqui a pouco? Amém. Mas tem muita gente para ser salva, fica tranquilo. Amém. Vocês vão ter que encher mais aqui. Eu não sei, tem parede muito fundo aqui. Amém. Mas vamos lá. Então, para terminar aqui em Romanos, para que eu saiba qual é a agradável e perfeita vontade de Deus, você vai carregar no seu entendimento agora que existe individualmente para cada um de nós uma boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, quando vier aquele sentimento que você é um cara desgraçado, seja lá de fora, que tudo errado acontece para você, você vai parar e falar: Deus, eu sei que Tu és o meu Deus. E em nome de Jesus eu rejeito esse pensamento. Porque eu sou o templo do Espírito Santo. Eu não aceito mais essa mentira na minha vida. Eu sou a igreja do Senhor Jesus. Muito bem. Aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro está lá pertinho de Apocalipse. Acho que eu vou adotar esse sistema lá, viu? Deus gostou bastante. Muito bom, muito bom. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 11. Irmãos, quando eu estava estudando para trazer essa palavra, mas foi tantos textos, eu falei: meu Deus do céu. Mas eu preciso condensar aqui. 1 Pedro 2, a partir do versículo 11. Amados. Bom, quando ele diz amados, ele está falando para quem? Para a igreja. Pessoas que conhecem Jesus. Ele está falando, aconselhando para nós. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, a exortação é esta: se afastem de tudo aquilo que te contamina. É um seriado que você assiste, tem coisas picantes? Tira. São algumas amizades que te afastam? Está na hora de cortar. Ou até que você tenha uma estrutura para que você possa falar de Jesus para eles sem ser contaminado. Então eu vos exorto a que vocês se abstenham, tiram de vocês todas as paixões carnais que fazem guerra contra a sua alma. Ou seja, se faz guerra, é uma luta constante para você cair. O diabo quer que sejamos destruídos. No versículo seguinte, no versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo em que falam contra vós e com de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Preste muita atenção nisso. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Os seus colegas, seus vizinhos observam cada passo seu. Não que eles querem observar, mas você carrega com você alguém que tem
a intenção de andar correto. Então, quando você dá uma pisadinha fora, olha lá o crente. Você não disse ser crente? Mantenha exemplar o vosso procedimento. Mantenha exemplar o vosso procedimento. Os nossos negócios sejam exemplar. Compre, pague. Certa vez, alguém se converteu. Ele foi aconselhado a não pagar mais as suas dívidas, porque Deus havia perdoado as suas dívidas. Isso é mentira. Aqui, o que eu devo, eu tenho que pagar. Eu tenho que correr atrás, negociar. Olha, eu estava errado, eu sei que eu devo aqui, me ajuda aí, divide para mim, eu vou pagar. E na sua fidelidade, tenha certeza, Deus move recursos que você não sabe de onde. É incrível como isso acontece. Certa vez no seminário, um amigo estava endividado, um seminarista. Ele me disse: olha, eu estou precisando de um dinheiro, mas no final do mês eu tenho dinheiro. E dava tempo de eu pagar a mensalidade. Mas quando chegou no final do mês, o dinheiro não veio. Um outro parente dele o roubou de uma forma terrível. E passou um mês, e passou 2, e passou 3, e a minha conta foi aumentando. Era o tempo era aquela época em que todo dia o juro subia demais. E passaram-se 3 meses. E esse moço começou a cortar a volta de mim, de vergonha. Eu o chamei, ele até hoje é meu amigo. Eu disse: fulano, eu estava endividado, totalmente endividado, mas ardeu aqui dentro para que eu perdoasse a dívida dele. Eu o chamei e disse: olha, a partir de hoje você não me deve nada. Não, mas eu vou pagar. Eu falei: não, se um dia você tiver recurso, ajuda alguém, mas a mim você não deve 1 centavo. E ele chorou, agradeceu, só faltou ajoelhar. Sabe o que aconteceu? Eu não sei de onde veio. O que eu devia, eu recebi 3 vezes mais. Glória a Deus. Paguei tudo, sobrou. Falei: Deus, o Senhor é demais. A gente tem que pôr em prática o que está escrito. Você nunca perde em ser fiel a Deus, você só ganha. É uma poupança de juros altíssimos ao seu favor. Então, que todo o vosso procedimento ele venha glorificar a Deus, para que no dia em que no dia da visitação, que eles glorifiquem a Deus. Sabe, o dia que eles forem visitados pelo poder de Deus, que eles ouvirem o Evangelho que você ouviu, eles vão lembrar do seu testemunho. Realmente, quanto tempo que eu joguei fora. Gente, está todo mundo aí? Glória a Deus. Opa. Vamos lá. Sujeitai-vos. Olha, eu estou falando de procedimento diário. A igreja abundante precisa ter um procedimento correto. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Vivendo diariamente como servos de Deus. Há muitas coisas na escola,
que muitos colam na escola, né? Ninguém precisa levantar a mão aqui. Mas às vezes no trabalho também, se o patrão está, a gente trabalha, se o patrão não está, a gente não trabalha. É errado. A minha vida na sociedade precisa espelhar a presença de Deus. A igreja abundante, ela faz essa diferença. Em cada coisinha. Isso que o pastor Rafael falou, eu nunca ouvi uma crítica. E se eu ouvir, pastor Rafael, eu gostaria de ir atrás para saber. Mas há pouco tempo alguém disse, e eu fiquei muito curioso, queria saber por quê. Alguém disse que eu e minha esposa, a gente entortava todas. Eu não sei onde eles arrumaram isso. Que eu e minha esposa, ó. Olha, não vai daquela igreja porque os pastores lá, mas manda para valer. Eu tive vontade de encontrar essa pessoa e se caso, pedir perdão. Onde foi que você me viu fazendo isso? Mas acontece. Acontece. Tive sim um opositor aqui na cidade, um líder religioso que me criticava demais. Em todos os eventos eles me chamavam para pregar. Eles diziam então, todo mundo vai para a igreja dele. Era um padre da cidade, né? Ele não gostava muito de mim. Todo aquele que quer viver piamente em Cristo há de receber perseguições. Se você quer servir a Deus de uma forma íntegra, uma perseguição ou outra vai acontecer. Tenha certeza disso. E se caso acontecer, não é para casa chorar não. A Bíblia diz que você deve glorificar a Deus por ser digno de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. A igreja abundante, ela é bem vista, mas ela também é perseguida. Você é perseguido no seu trabalho, alguém vai te derrubar, mas Deus vai te usar naquele lugar. Aleluia. O que importa é que o testemunho que você dá, aquela pessoa nunca vai poder falar que nunca ouviu falar de Jesus, ou que a sua vida não demonstrou quem é Jesus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Honre seus professores, não faça levante contra eles, seus patrões, o prefeito, o presidente, seja quem for. Mas eles não prestam. Ora, põe na mão de Deus. Que os seus lábios não seja motivo de praguejamentos, mas de adoração. Estou quase para terminar. Apenas você vai abrir agora em Colossenses, voltando um pouquinho, capítulo 3. Eu quero te dar aqui uma fórmula. Não existe fórmula na Bíblia, estou dizendo porque é um ensinamento, é um princípio, vamos dizer melhor, de como que você vai perceber o que você deve fazer ou não, se é certo ou se é errado. E se você não puder fazer de acordo com o que está aqui, então está errado. Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Primeiro, ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que é habitar ricamente? Quando você imagina uma pessoa rica, ela tem demais. Então ele está dizendo, tenha a palavra em abundância na sua vida. Leia, medita, pesquise, vai fundo.
habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão em vossos corações. Em vosso coração. Nós vemos aqui essa banda tocando maravilhosamente bem, cantando. Eu sou desafinado, graças a Deus pela minha esposa. Eu costumo dizer que até no espirro eu sou desafinado. Mas instruí-vos, salmodiai. Quando chega um momento, eu tenho uma palavra de agradecimento. Eu tenho uma palavra que exalta a Deus. Até mesmo quando o calo aperta, eu tenho uma expressão que Deus é engrandecido. Porque eu estou cheio da palavra. E a boca fala do que o coração está cheio. Se eu estou cheio da palavra, então eu vou salmodiar. Eu vou glorificar, eu vou ter atitudes em que Deus é glorificado. E no versículo 17, seria bom que até você decorasse esse versículo. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia. Se tem alguma coisa que você não pode fazer em nome de Jesus, é errado. Queria que meu vizinho morresse. Em nome de Jesus. Porque tem vizinho que é difícil. Você não podia fazer alguma coisa, não? E Deus, você quer fazer o quê? Não, tira aí. Não. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele era um perseguidor. Eu sei que muita gente orou para que Deus arrebentasse com ele. E Deus mata o velho Paulo e ressuscita uma nova criatura. Então que esses sejam ressuscitados para uma nova vida. Amém. Mas aonde você está, onde você mora, onde você trabalha, Deus quer você lá como uma igreja vitoriosa. Uma igreja que traz a presença de Deus. Que pessoas queiram saber o que você faz aqui, como é que é a igreja. E de repente você vai trazer um amigo, uma amiga, e Jesus vai selar essa vida. Então, tudo o que fizer, seja por palavra, seja por ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Se não dá para fazer em nome de Jesus, está errado. Aí eu vou começar a vender umas coisas aí. Deus é glorificado naquilo? Se não é, está errado. Ah, mas eu preciso sentar minha família. Está errado. Dando por ele graças a Deus Pai, tudo que eu fizer. Então, nesse sentido, eu posso me autoavaliar. A intenção que eu saí pela manhã pode ser em nome de Jesus? Se não pode, está errado. Volta atrás, fala, Senhor, não dá. E eu sei que dia após dia você é membro do corpo de Cristo e sendo uma igreja abundante aonde você mora, aonde você trabalha. E é questão de tempo, pastor Rafael. Eu desafio vários obreiros, aconselhando pessoalmente durante todo esse tempo. E eu sempre dizia para eles assim: você quer que Deus te usa? Você quer levar um povo a caminhar com você? Mergulha na palavra. Tenha vida de oração. Eu vou contar uma experiência quando estava em Divinópolis. Eu ainda não era casado. Eu levantava pela manhã, eu orava. Eu passava mais ou menos 2, 4 horas. 2 horas orando e 2 horas meditando na palavra.
E eu fazia uma batalha espiritual, eu estendia a mão para a cidade, porque havia uma juventude muito grande, e a maioria era envolvida no homossexualismo. Eu comecei a orar e repreender aqueles príncipes, aquelas potestades que dominavam aqueles jovens. Eu fazia isso todos os dias, pela manhã. Um dia, ou melhor, num domingo, faltando poucos minutos para começar o culto, eu estava lá no meu quarto e tinha um outro obreiro na outra sala, e alguém chegou perguntando: cadê o pastor? E o Joaquim, o pastor Joaquim, ele disse: eu sou o pastor. Isso não é você, não. Eu falei: bom, deve ser eu. Então eu saí do meu quarto, cheguei por detrás dele e falei: você quer alguma coisa? Era um homossexual. E ele virou para mim, apontou o dedo e disse: pastor, você para, porque senão vai ficar ruim para você. Para com o que você está fazendo. E saiu que nem um foguete. De manhã, cedinho, estava eu de plantão. Satanás, solta essa juventude em nome de Jesus. A igreja incomoda as trevas. E vocês são a igreja do Senhor. Amém? Aleluia. Eu vou fazer uma oração, depois eu te passo. Você pode ficar de pé, por favor? Obrigado, Senhor. Pai Santo, aqui está a tua igreja. Atenta à tua palavra, meu Deus. Pai Santo, renova o desejo de cada um de caminhar segundo o teu propósito. Fortalece a vida de todos eles, todos os jovens, todos os anciãos, todos os homens e as mulheres, as crianças, adolescentes. Meu Deus, no nome de Jesus, enche-os com o teu poder, Senhor, e que todos eles sejam instrumentos nas tuas mãos para a honra e glória do teu nome. Deus, que esta igreja aqui, que aqui se reúne, ela seja uma igreja abundante em tudo que fizer. Cobre a vida do pastor Rafael, da sua esposa, dos seus filhos, e que eles continuem, Pai, sendo vasos nas tuas mãos para engrandecer o teu nome. Deus, que a cada dia o Espírito Santo renove este povo para a honra e glória do teu nome. Pai, nós oramos, intercedemos e os abençoamos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém, igreja? Você espera aí só um minutinho, só senta aí no seu lugar em nome de Jesus. Ô Jandão, sente aqui pra mim aqui. Ninguém tá atrasado pra brincadeira dançante aí não, né? Pois você me explica o que é isso aí, porque era o baile. Era o baile funk que você ia, mano. Não, era o baile funk. Não, o baile funk é na nossa linguagem. Muda os outros negócios pra nós, só pra nós fazer um momento aqui. Por quê, pessoal? Vou aproveitar, né, a presença, né, do pastor aqui, pra gente abrir um momento aqui, amém? Um momento rápido, 5, 10 minutinhos, para você fazer pergunta para um pastor experiente. Amém? Já tem umas pessoas que já têm perguntas prontas aí, né? E aí eu queria que você, né? Você que tem uma pergunta, levante sua mão. Tem alguém que tem alguma pergunta que queira fazer para o pastor? O Babá, você tem? O Vitor tem? Ali, ó, atrás. Ali o Ederson tem. E quem? Julinho tem. Vamos só mais uma. Vou abrir mais uma vaga. Minha mãe tem. Amém? Então vamos primeiro aqui no Vitor que está mais perto. Amém. Pastor, no começo da mensagem, o senhor estava falando sobre o que é a abundância, sim. E o senhor tem mais tempo de ministério, qualquer um de nós aqui, eu queria saber como nós podemos fazer para manter a constância. Porque o maior dos nossos inimigos hoje é a inconstância que nós mesmos temos no dia a dia. Seja por correria, seja por falta de prioridade ou o que for. Mas como que a gente faz para combater essa inconstância? Ótima pergunta. Irmãos, a constância eu coloco como perseverança. Eu preciso ser perseverante
aqui na palavra. E outra coisa que eu tenho ensinado nesse início de ano para a minha igreja é a vida de oração. Não existe nada mais profundo para mudar o coração de uma pessoa do que a afinidade com Deus. Quanto mais você tem tempo a sós com Deus e você medita na palavra, há um gozo, uma satisfação. E isso faz você ser constante. Agora, como é que é seu nome? Vitor. Ô Vitor, isso cabe a todos. Mesmo que eu esteja fazendo isso, no dia a dia surgem situações que são corretas. É trabalho, é uma outra situação que você tem que correr atrás. Aí você passa um dia, você passa dois, você nem tocou na Bíblia. É lícito, porque você está trabalhando. Só que eu preciso parar e falar, opa, eu não vou deixar isso acontecer. Porque se acontecer, aí passa uma semana, passa duas, e você perde a constância. Amém. Obrigado, pastor. A pergunta que eu queria fazer para você é: o que nós podemos esperar de uma igreja abundante no ano de 2024? Olha, o que a gente pode esperar de uma igreja abundante? Um dos sinais da igreja abundante, essa igreja está se consagrando, ela está indo bem, vidas começam a ser salvas. Quando a igreja ela está andando e não acontece salvação, alguma coisa está errada. Por quê? A vida de Deus em nós, ela é atraente. E se a sua vida está da forma como eu falei para o Vitor, sem que você fale nada, alguém está te observando e vai te pedir conselho, uma orientação, quem sabe vai até vir para a igreja com você. Então, 2024, nós temos uma tendência da filosofia do mundo, é ter mais liberalidade. A igreja, então, ela tem que voltar para o princípio de uma vida de oração, de consagração, de santidade. Eu poderia ter entrado aqui hoje pelo rumo da santidade, mas seria outro tipo de ministração. Então, 2024 tem tudo para ser um grande sucesso, mas individualmente nós temos que fazer o nosso papel. Ah, mas o pastor não prega isso. Não. Gente, o pastor, a gente não tem mensagem, detalhe de cada pessoa. Quando a gente prepara no domingo, nós oramos e pedimos: Deus, dá-nos uma palavra, e Deus então vai falar com cada um. A igreja, ela precisa se alimentar corretamente, porque senão não funciona. E quando não funciona, então eu vou pôr o peso sobre alguém. Alguém é culpado disso. Ah, mas os irmãos não vêm mais orar, o outro não faz. Faz a sua parte. Faz a sua parte, que por causa de você, Deus vai fazer romper uma grande represa. Uma represa é rompida por um pequeno vazamento. Que sejamos esse pequeno vazamento, no sentido de que haja uma abundante água em todos os tempos. Obrigado. Boa noite, pastor. Meu nome é Everson. Qual a maior experiência em 30 anos de ministério da vida abundante que você viveu? Olha, eu acho que uma das experiências mais fortes que eu já tive foi quando eu decidi primeiro entrar no ministério. Eu já tinha um chamado, eu já sabia o que eu tinha que fazer, e eu comecei a orar, e orar, e orar, e Deus trouxe uma paz tão grande aqui dentro, mas tão grande, eu nunca tinha tido aquela paz. Eu estou colocando essa com outra experiência dentro do ministério, tá? Eu tinha uma convicção tão grande que Deus queria que eu fosse para o ministério me preparar
Por quê? Eu estava me preparando para ser piloto de avião. Eu já tinha voado com meu irmão, ele era piloto, eu já tinha feito provas, eu tinha reprovado em 5 provas, e antes de eu fazer, eu podia repetir em 2, quando eu comecei a fazer, eu não podia repetir nenhuma, e eu sempre ficava em uma matéria. Quando eu fiz a 5ª vez, e eu sempre dizia a mesma coisa para Deus: Deus, Tu sabes que eu sei, eu conheço a matéria, conheço tudo sobre aviação, mas chegava numa matéria, eu não achava a resposta. Eu sabia, mas para que a resposta não estava lá. Então na 5ª vez eu disse: Senhor, agora eu vou, chega de lutar. E assim que eu desisti, voltou o sistema antigo, você podia repetir em 2 matérias. Aí cheguei na minha casa, a casa do meu irmão, ele era piloto, ele chamava Edgar, eu falei: Edgar, eu estou deixando tudo, eu tinha uma oficina de fazer joia, eu fazia joia na época, eu estou deixando minha oficina, vou deixar algumas coisas com você, e eu vou para o seminário. E ele me xingou de palavrão, e disse: você é louco? Eu falei: ó, não sei se eu sou louco. Aí ele falou assim para mim, fez uma proposta: vai lá dentro, e falou para a esposa dele: Soraya, dá uma mala para ele, enche, pega toda a sua roupa, que amanhã cedo nós vamos levantar voo, vou te levar no Rio de Janeiro, vou te internar na Força Aérea, e daqui 6 meses está voando Boeing, eu vou pagar tudo para você. Gente, é uma proposta tentadora demais. Eu disse para ele: se você tivesse feito essa proposta ontem, eu já estava lá, mas hoje a paz que Deus colocou aqui é tão grande que eu não consigo dizer sim para você. Eu não quero. E ele me xingou de novo, e encheu a cara de cerveja. Aí vim para o seminário, fiz tudo, já estava pregando, e eu então fui pastorear em Divinópolis. Mas eu tinha um problema sério. O pastor Rafael estava ali, e se ele estivesse aí naquela época, eu estava suando. Eu falei: meu Deus, tem um pastor aí. Eu tinha medo de ser repreendido ou criticado. Eu falei: Deus, como é que eu vou entrar no ministério assim? Passei 2 meses, o dia inteiro. De manhã eu orava, à tarde eu estudava, ou vice-versa. 2 meses. Quando chegou no último dia que eu tinha que vir para Divinópolis, eu estava no estado de São Paulo, 5 horas da tarde, parei tudo, uma tarde quente, deitei numa caminha, não senti, não passou nenhum raio, não deu nenhum trovão, não teve um êxito, nada, só cansaço. E eu deitei naquela caminha, pus a mão atrás, mas eu percebi que o ar estava diferente, não estava mais calor. Eu sentei e falei: Deus, o que está acontecendo aqui? Não tive resposta, não tive nada. Eu descobri depois, quando eu comecei o ministério, que aquela fobia havia desaparecido, aquele medo havia desaparecido totalmente. São experiências que você vai passando, que você ouve a voz de Deus. E talvez uma das experiências mais fortes de ouvir a voz de Deus foi na morte do meu pai. Eu estava com ele no hospital, o hospital estava em silêncio, e de repente eu tive uma visão de 2 anjos descendo, 2 anjos enormes. As roupas eram linho, pareciam uns faróis, tanto que brilhavam. E uma voz dizia: eles estão aí para recolher o seu pai. Eu fiquei assim, deslumbrado com aquilo, com aquela visão e com a voz que eu ouvi, e fiquei ali de plantão, olhando para o meu pai, porque eu queria esperar aqueles 2 anjos chegarem. Isso era mais ou menos meia-noite.
E as horas foram passando, meu pai acordava e dizia, por que você não está dormindo? Eu falei, pai, eu estou tranquilo. E quando deu 1h30 da manhã, meu pai deu um suspiro. E eu corri lá, ele já não estava mais lá. Aqueles anos não havia levado. Eu nunca imaginei que Deus me permitiria ver isso. Marcou muito na minha história. Então eu sei que o mundo espiritual é muito presente. Aqui está cheio de anjos. Tem demônios por aí? Tem. Mas maior é o que está conosco do que aquele que está conosco. Então, há outras experiências, mas dizer qual foi a mais intensa, eu nem sei dizer. Tá? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Marta. Eu queria te perguntar, que você falou que você desistiu de ser piloto. Sim. Algum dia você desistiu do seu chamado por causa de decepções? Olha, eu tive lutas. Mas na verdade, eu fugi do meu chamado. Fugi bastante. Até para ser piloto eu estava fugindo. Porque eu tive várias palavras. Eu estava num culto e alguém chegou no final do culto e disse, você é o pastor da igreja? Eu falei, não. Ele falou, não, é você. Eu falei, não. Não, mas eu tive um sonho, era você que estava lá. Pô, é uma grande coincidência. Não, mas eu tenho certeza, o sonho era você. Passou mais uns tempos, na mesma igreja, isso no Mato Grosso, uma outra pessoa chegou e falou a mesma coisa. Olha, eu vi, Deus me mostrou você pastoreando, você é pastor. Eu disse, moço, eu sou líder de jovens, mas eu não sou pastor, não. Não, mas é você, eu tenho certeza, Deus mostrou você. E eu conhecia a vida de pastor e ele sofreu muito. O meu pastor no Mato Grosso, ele chorava de madrugada por algumas ovelhas que o maltratava. Falei, Deus, eu não quero ser pastor nunca na minha vida. E todas essas palavras. Então eu fui estudar para ser piloto, pilotei até, viajei muito com meu irmão, nos garimpos, aquelas coisas. Então era uma fuga, eu não queria. Então eu tentei no início realmente fugir do ministério, mas depois que eu entrei, não. Eu tive luta sim, foi difícil, mas eu fiquei porque eu sabia que em Deus a gente é mais que vencedor. Aleluia. Tirou minha dúvida. Tirou?